Um olá pra você ligado em tudo sobre futebol. O Resenha Tática tá na área e adivinha? Para falar sobre o novo atacante do Fluminense, o novo camisa 9 do Fluminense. Pois é, a gente falou aqui sobre o Boangá acabou renovando com o Los Angeles, o Hulk lá no início da janela não foi pro Fluminense, ficou no Atlético Mineiro, Ávalos não veio, Coelho não veio, enfim, o Fluminense vai ter um camisa 9 para chamar de seu. Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo nessa Recopa Sul-Americana e destaque nas últimas temporadas pelo Lanús. Se você ainda não segue o Gol no YouTube, siga a gente, deixe o seu like no vídeo e continue acompanhando aqui, porque a gente vai analisar tudo sobre Rodrigo Castillo. Como de costume, bora começar nossa análise em ogol.com.br para entender a carreira do Castillo até ele chegar no Lanús. Ele é um atacante de 27 anos que teve um sucesso tardio na elite argentina, algo que é muito comum até no futebol nacional argentino. Muitos jogadores vêm de divisões inferiores e aí demora um pouquinho para chegar na elite. O Castillo começou na base do River Plate e a primeira grande temporada dele no futebol argentino foi em 2022 pelo Deportivo Madryn. Duvido que você conheça esse time. Ele marcou 12 gols em 36 partidas nessa temporada, jogando a Primeira B, que é a segunda divisão do futebol argentino. A Primeira B tem equipe pra caramba. 37 equipes, o Deportivo Madryn ficou em 18º lugar. Ainda assim, ele conseguiu uma boa temporada. Olha que curioso, o artilheiro da Primeira B nessa temporada de 2022, como a gente viu, foi Pablo Verratti, com 17 gols. O Verratti, que se destacou nessa temporada do Belgrano, depois foi para a primeira divisão argentina, ainda com o Belgrano, até ser negociado com o Vasco e ser, na temporada passada, o principal artilheiro do futebol brasileiro. Então o Castillo teve esse destaque inicial pelo Deportivo Madryn, na primeira B argentina, depois jogou no Gimnasia e, por último, Lanús. Em 2025 ele foi campeão da Copa Sul-Americana e nessa temporada ele já tem 4 gols em 8 partidas, 2 deles contra o Flamengo. No jogo de ida e no jogo de volta, o Lanús venceu os 2 jogos da Recopa Sul-Americana para ficar com mais um troféu. Então, o Castillo deixa o Lanús com os títulos da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana para tentar a sorte no futebol brasileiro, um atacante de 10 milhões de dólares. Agora vamos para o campo para entender como que joga o Castillo, quais são as principais características e o que ele pode aportar na equipe do Fluminense. Pessoal, eu separei aqui alguns lances que deixam claras algumas valências do Castillo. E vale a gente destacar também que nesse mercado de transferências, o Fluminense inicialmente buscou um atacante com outras características, né? Primeiro foi o Hulk, que é um jogador que tem jogado mais centralizado nas últimas temporadas, até por questões físicas, mas também puxa muito do lado direito para a região central do campo. O Boangá é o contrário. O Boangá era mais um ponta esquerda do que um centroavante propriamente dito, apesar dele ter jogado também numa dupla de ataque, por exemplo, no Los Angeles e na própria seleção do Gabão. Já os últimos alvos do Fluminense no mercado, tanto Ávalos, Coelho e agora o Castillo, são centroavantes mais fixos mesmo. São centroavantes de área, com características mais de goleadores, né, definidores de jogadas. Então isso vai ficar claro aqui nos lances que eu separei do Castillo, para a gente entender um pouquinho mais, né, como é que joga esse jogador que vai reforçar o Fluminense, vai ser o novo camisa 9 do tricolor das Laranjeiras. Começando aqui por uma característica que ele faz muito na equipe do Lanús. O Lanús foi uma equipe muito camaleônica nas últimas temporadas, né? A equipe variou muito o seu estilo de jogo, mas era uma equipe muito vertical sempre que tentava sair de trás. E o Castillo era sempre esse jogador visado. O Castillo é esse atleta que eu selecionei aqui, que muitas das vezes recebia uma bola longa lá no último terço e preparava a jogada para os companheiros. Então, acho que uma das grandes características do Castillo é ser esse pivô. Esse jogador que recebe, mais uma vez selecionado aqui, recebe uma bola longa, ele vai voltar a recuar lá na defesa e depois vai novamente ser alvo da bola longa do Pérez nessa jogada do Lanús. A defesa vai fazer uma bola longa mais uma vez lá para frente e o Castillo, mais uma vez, vai ser o alvo para preparar a jogada. E quando o Castillo fazia isso, ele era a primeira bola, o Lanús usava muito a regra do terceiro homem, né? Que é assim, o primeiro lançamento busca essa referência, que é o Castillo, depois o segundo jogador já faz o lançamento para um terceiro que
muitas das vezes era o Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno fez muitos movimentos de ruptura e infiltração nas costas da defesa, quando o Castillo pegava a primeira bola para já receber nas costas da defesa. A partir do momento que o Castillo saía, um zagueiro acompanhava ele, deixava um espaço para o Marcelino Moreno infiltrar, como no gol que a gente viu anteriormente, e aí aparecer na cara do gol para definir a jogada. Então, a principal característica na saída de bola, primeira fase de construção do Lanús, do Castillo, é realmente ser esse homem de referência para uma jogada mais vertical, seja numa bola longa pelo alto ou mesmo por baixo. Um jogador muito forte nesse quesito. Mais uma vez, ele fez a jogada, foi o primeiro alvo da saída rápida do Lanús. Dessa vez ele conseguiu o giro rápido para invadir a área e conseguir a finalização da jogada. Aqui é interessante a gente observar o papel do Castillo. Vou selecionar ele aqui no meio da área. O papel do Castillo na bola parada defensiva. Percebam que cada jogador do Lanús faz uma marcação individual em um jogador do Flamengo. Mas o Castillo é aquele jogador que vai ficar livre na área para atacar somente a bola. Então é o jogador que fica livre na área. Como ele é bom no jogo pelo alto, é um atacante de 1,87, ele na bola parada defensiva fica livre na área. Mais uma vez, deixei claro aqui nas marcações a marcação individual que é feita pelos jogadores do Lanús. 2 jogadores ficam livres para atacar a bola. Um deles é esse aqui, que é o Castillo, que mais uma vez vai fazer o corte. Esse lance é do jogo contra o Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana da temporada passada. Então foi um jogador para o Lanús muito importante também na bola parada defensiva. É um jogador muito voluntarioso, que tem certa intensidade. Ele tem características que lembram um pouquinho o Pablo Verratti, mas ele tem um pouquinho mais de repertório e um pouquinho mais de intensidade também nos momentos sem bola. E ele foi importante para o Lanús nesses momentos sem bola. A gente falou aí da bola pelo alto defensiva, não precisa nem falar da bola pelo alto no ataque, né? É um jogador finalizador, definidor, como a gente falou, que tem como o ponto forte, talvez, esse cabeceio, né? A bola pelo alto. O Flamengo sofreu com isso. O Atlético, na temporada passada, também teve dificuldade para marcar isso na final da Copa Sul-Americana. Ele é um definidor. Esse lance aí, mais uma vez, prova isso. Muito forte pelo alto. A grande característica dele, talvez, como atacante, é esse lance de jogada pelo alto e cabeceio. Mas o Castillo não é só um jogador que define bem de cabeça na área. Ele é aquele atacante oportunista. Ele se posiciona bem. Esse lance aqui é interessante a gente observar a movimentação do Castillo para enganar o defensor. Ele está numa região central aqui na meia-lua, como eu fiz a marcação. Ele vai fazer um movimento para enganar o defensor e depois ele vai aparecer no ponto cego do defensor para definir o lance. Ele fez que veio para cá, foi para o outro lado e apareceu bem para definir o lance. É um jogador que tem um bom posicionamento de área. Ele é aquele 9 nato, que aparece na área para definir os lances e se posiciona sempre muito bem. Mais uma vez o overlap aqui pelo lado direito, o Castillo vai se posicionar na área, esse jogador aqui é selecionado, destacado, vai se posicionar na área para concluir o lance. Esse lance, essa jogada de desvio no primeiro pau, para ele completar na área, aconteceu algumas vezes ao longo de 2025. E é um cara que define de qualquer forma, né? É um atacante que para ele realmente é aquela questão, não tem gol feio, feio é não fazer gol. Ele faz gol de tudo quanto é jeito. O negócio dele é realmente fazer gol. Aqui uma outra valência dele, a gente observar aqui, é a pressão alta, né? Muita gente está comparando aí o Castillo com o Pablo Verratti, e o Pablo Verratti é um jogador voluntarioso de fato, mas o Castillo, até por ser mais jovem, ele tem um pouquinho mais de mobilidade, ele consegue entregar um pouquinho mais de intensidade nessa marcação alta da equipe do Lanús. Mais uma vez, ele vai fechar essa linha de passe aqui, já prevendo o passe para o Rossi acabou escorregando, ele fez a antecipação e conseguiu fazer um gol. É um lance muito similar do que aconteceu na temporada passada, ainda na Copa Sul-Americana, contra a Laú. Mais uma vez, o Castillo vai antecipar um passe, recuperar a bola e fazer o gol de muito longe, né? Então é um jogador que consegue entregar também essa intensidade na pressão alta da equipe da qual ele faz parte, o que é importante também para o Luiz Beldia. Então, para a gente fazer aquele nosso balanço final, o Castillo vale 10 milhões de dólares, ele é o 9 ideal para o Fluminense,
Bom, ele é o 9 que o Fluminense estava buscando com essas características. O Fluminense tem, atualmente, quem joga de camisa 9 é o John Kennedy, que tem características de muito mais mobilidade, é um jogador que se move muito mais pelo campo, tem um repertório técnico muito melhor do que o Castillo, por exemplo. Mas o Castillo é aquele jogador muito mais definidor, parece ser a opção com as características que o Zubeldia, no final das contas, procurava no mercado e definiu, analisou na equipe que a equipe precisava dessas características, né? Ele tem um pouquinho disso no Cano, o Cano não tem tanto a jogada pelo alto, mas o Cano também já está numa reta final de carreira, fisicamente não consegue entregar o que o Castillo hoje entrega. Então é um jogador com as características que o Zubeldia procurou no mercado. Se ele vai funcionar ou não, é a questão da gente ver a adaptação dele no futebol brasileiro, a questão de ver o encaixe dele no time dentro do esquema do Zubeldia. Ele pode funcionar muito bem em um determinado tipo de jogo. Nos outros jogos que o time precisa de um atacante de mais mobilidade, precisa de mais velocidade, de mais repertório nesse centroavante, talvez o John Kennedy seja o jogador indicado. Agora, para um jogo mais físico, precisando de um homem de área para definir os lances, o Castillo é esse cara, talvez seja assim o 9 ideal dentro do que o Fluminense buscou. Agora, 10 milhões de dólares pelo Castillo, eu acho que é um preço bem inflacionado, mas o mercado está inflacionado também e o Fluminense acaba pagando o preço por isso, até porque o Fluminense mostrou que tem dinheiro, né? No início ele tentou fazer a contratação do Boangá, que seria bem mais que isso, e seria uma contratação muito melhor, diga-se de passagem, mas o mercado vê isso também, e o Castillo é um jogador que está valorizado, fez os gols do título da Recopa Sul-Americana, foi bem na Copa Sul-Americana na temporada passada, então o Fluminense acaba pagando um preço mais alto do que o jogador realmente entrega em campo, mas pode ser um jogador importante sim para o Fluminense, é um jogador que pode entregar gols, que é o que ele fez nas últimas temporadas, tanto pelo Lanús quanto pelo Gimnasia. Mais uma vez aqui agradecendo o Once Sport, nosso parceiro, os desenhos que eu fiz aqui nesse vídeo foram todos pelo Once Sport. Eu vou deixar aqui mais uma vez o QR Code que você pode baixar gratuitamente e fazer um teste do Once Sport. Tem o nosso código promocional também, Resenha Tática, que você pode ter um preço especial para comprar a assinatura do Once Sport. Agradeço mais uma vez a tua companhia. O Resenha Tática dessa semana fica por aqui, mas semana que vem tem mais análise aqui no YouTube de O Gol. Um abraço.